eu vou mexer um pouco com a parte de raciocínio clínico, vou ilustrar com casos clínicos para mostrar como que o hemograma pode ser devidamente explorado e como que ele pode nos auxiliar no diagnóstico das anemias. Ele fornece uma série de parâmetros, como já foi falado. Muitas vezes esses parâmetros não são explorados, não são bem interpretados, e a gente vai ver como que a gente pode usar tudo isso de uma maneira bastante positiva. Essas são as minhas declarações. Então, falando de anemia, né? Então, a anemia, lembrar que a anemia não é uma doença, mas, na verdade, é uma condição clínica, que a característica principal é a hipóxia tecidual, que é o resultado da deficiência do aporte de oxigênio aos tecidos. Pela Organização Mundial de Saúde, ela é definida como... Onde que é o pointer? É o primeiro aqui? Isso. Menor do que 13 para homem, menor do que 12 para mulher. Tem sinais e sintomas gerais, que são comuns a vários tipos de anemia: dispneia, fraqueza, fadiga, dores musculares e algumas manifestações cardiovasculares, tudo isso dependendo da gravidade. E algumas anemias, em especial, têm alguns sinais específicos, né? Então, algumas relacionadas, por exemplo, com anemia megaloblástica, neuropatia, icterícia, anemia ferropriva, que é bastante comum, a associação da anemia com trombocitopenia, que aí você vai ter as manifestações hemorrágicas, e assim por diante. Porque, para o médico, o que ele quer responder? Ele quer responder: por que meu paciente tem anemia? Será que essa anemia é causada por uma diminuição na produção das hemácias? Ou a síntese de hemoglobina está prejudicada? Ou essas hemácias estão sendo produzidas e estão sendo destruídas ou perdidas? Eu preciso saber isso aqui, porque isso vai me levar à causa da anemia e aí o tratamento. Então, são essas perguntas que a gente vai tentar responder através do hemograma. Então, a produção, começando com a produção das células, ela depende de alguns fatores. Primeiro, a população de células progenitoras, né, as células hematopoéticas, elas têm que ser produzidas em número e em função adequadas. Então, aquela célula tem que ser bem produzida. Existe uma série de nutrientes que fazem parte da proliferação, da diferenciação dos eritrócitos, e esses nutrientes têm que estar em quantidades suficientes. E a gente precisa de um estímulo, que ele é basicamente feito pela eritropoetina, que é um hormônio produzido pelos rins. Já a síntese de hemoglobina, se a gente lembrar como que é uma molécula de hemoglobina, então a gente tem 4 cadeias de globina, cada uma delas com um grupo M. Nesse grupo M, então, a gente tem aqui a formação, como que ele é formado. Então, ele vai resultar então na incorporação do ferro dentro de um anel tetrapirrólico. Todo esse processo ele começa na mitocôndria da célula, vai para o citosol, até formar a protoporfirina 9, e aí, com o auxílio da ferroquilatase, esse ferro vai ser incorporado nesse anel de protoporfirina para formar o M, e esse M, se for para, por exemplo, a produção de hemoglobina, vai se juntar com as cadeias de globina, formando hemoglobina. E também a gente sabe que o M está presente em outras proteínas, né? Por exemplo, na mioglobina. Por isso que as manifestações da anemia, da falta de ferro, elas não se restringem só à parte hematológica. Tá? Então, para que a síntese de hemoglobina seja perfeita, eu tenho que ter essa síntese do M, onde todas essas enzimas, todas essas reações envolvidas estejam adequadas, e eu vou ter que ter também uma qualidade, uma quantidade das cadeias de globina adequadas. Tá? Então, para a gente pensar nas hemoglobinopatias, onde você não tem um problema com o ferro, mas você tem uma má formação ou uma falta de formação das cadeias de globina, isso levando à anemia. E a sobrevida da hemácia vai depender dessa hemácia viver os 120 dias que, normalmente, a gente tem elas na circulação. Então, a hemácia, depois que ela vai para a circulação, ela permanece 120 dias, vai ser fagocitada pelos macrófagos do sistema retículo endotelial.
Essa hemácia ela vai ser destruída dentro do macrófago, o ferro e seus componentes vão ser reaproveitados. Isso aqui, então, esse ferro vai ser carreado pela transferrina, volta para os precursores na medula para formar novos eritrócitos. Então, essa seria o processo ideal. Quando eu tenho alguma coisa que diminui ou que diminui o tempo de vida ou acelera a destruição dessas células, eu vou ter uma anemia. Então, o que pode estar levando a isso? Pode ser uma falta de integridade da membrana, então seriam aspectos mais ligados à parte morfológica da célula, né? Tem que ter uma estabilidade da hemoglobina e a deformabilidade da célula tem que estar correta. Você pode ter a presença de agressores próprios, né? Como já foi dito, se você tiver, por exemplo, autoanticorpos ou agressores externos, que vão levar à destruição precoce dessas células, e você tem que ter os seus vasos sanguíneos íntegros para manter o sangue dentro daquela circulação. Então, são todos esses fatores que vão fazer com que a hemácia seja produzida na medula, vá para a circulação, vá para os tecidos, para exercer sua função principal, que é levar oxigênio para os tecidos. Como que o hemograma vai nos auxiliar a gente localizar o que está acontecendo no paciente que está levando a uma anemia? Então, a gente tem a hematimetria, o histograma das hemácias e plaquetas, que é sempre importante a gente enfatizar a observação para o pessoal de laboratório, principalmente, a observação dos histogramas, porque eles vão dar dicas importantes daquilo que pode estar acontecendo. A gente tem o perfil reticulocitário, que a gente vai ver com bastante calma daqui para frente. Tem uma série de alarmes, mensagens que o equipamento vai liberar, que também são importantes aliados e que nos auxiliam na hora de você fazer uma observação de lâmina, de você interpretar aquele resultado numérico, e também a contagem de eritroblastos. Então, tudo isso aqui, em relação à série vermelha, os hemogramas vão nos fornecer. Então, primeiro olhar no diagnóstico da anemia. Então, você vê, o paciente tem uma queda do nível de hemoglobina, você vai falar, por que esse paciente tem anemia? O que eu posso ver no hemograma que pode me auxiliar? Então, você vai olhar os índices hematimétricos e fazer uma primeira classificação morfológica da anemia, se é normo, micro ou macrocítica. Você vai saber, através do perfil reticulocitário, se aquela anemia é hipoproliferativa ou regenerativa, ou seja, origem central ou periférica. E, através da morfologia das hemácias, que é muito importante, tem algumas alterações que são sugestivas e que, às vezes, você faz o diagnóstico ali na lâmina. Tá? Então, é muito importante essa parte. A automação é muito boa, mas a morfologia continua sendo tem um papel primordial na análise do sangue. Lembrando que, no diagnóstico da anemia, lembrar que existe uma diferença nos valores de acordo com o sexo, a idade, inclusive a etnia, né? Lembrando, então, que os valores para crianças são completamente diferentes do indivíduo adulto. Então, ter sempre em mente os valores de referência. E aí a gente vai tentar responder em qual fase da eritropoiese que está acontecendo a anemia. Na fase de diferenciação, bem lá precoce, dentro da eritropoiese? Na fase de proliferação, hemoglobinização ou circulação? Então, aqui a gente tem uma primeira classificação das anemias que a gente tem através do VCM, né? E dos primeiros índices hematimétricos, aqueles mais clássicos. Então, a gente pode dividir, primeiramente, as anemias em dois tipos principais: aquelas causadas por diminuição da produção, então são as de origem central, medular, das anemias por aumento de turnover. Então, são hemácias que estão sendo perdidas ou destruídas. Essas da diminuição da produção, a gente tem diminuição de diferenciação, falha na proliferação ou falha na hemoglobinização. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de cada uma dessas subclassificações, e a gente vê que as anemias da fase por problema na diferenciação, elas são caracterizadas por um VCM normal. Às vezes, você pode ter um VCM um pouquinho aumentado, mas, em geral, são anemias normocíticas, normocrômicas. Então, são aquelas anemias que acontecem lá na primeira fase da célula
precursora para a primeira célula diferenciada da eritropoiese. Então, o que acontece? Diminui a diferenciação dessas células, o que sai morfologicamente, vamos dizer, normal. Tá? Então, por isso que caracteriza o VCM normal. As anemias na falha na proliferação são as anemias megaloblásticas, onde você tem deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, você vai ter uma alteração na síntese de DNA. Essas células elas têm como característica um assincronismo entre a maturação do núcleo e do citoplasma, e elas têm uma tendência a serem maiores. O citoplasma sofre a maturação normal e a maturação do núcleo ela é retardada. Então, essas células se dividem menos e, com isso, elas ficam maiores. Então, são as anemias macrocíticas. E as anemias da falha da hemoglobinização, que são basicamente as mais comuns, vamos dizer, dentro da prática clínica, né? Anemia ferropriva. Também as talassemias. Em algumas regiões do Brasil, a gente tem um índice grande de pacientes com beta-talassemia. As anemias também relacionadas com a síntese do M, que já são mais raras, né, as anemias sideroblásticas, e elas têm como característica a microcitose. E as anemias da fase de circulação, as hemorragias, e aquelas causadas por um aumento da destruição, que elas podem ser herdadas ou adquiridas, e que elas são caracterizadas, em geral, por um VCM aumentado, se eu tiver uma reticulocitose importante, ou são normocíticas. Então, aí vai depender um pouco da quantidade de reticulócito. Tá? O reticulócito ele puxa o VCM para cima. A gente tem também o RDW, que é um parâmetro interessante para a gente avaliar a morfologia, né, ter uma ideia de como está a morfologia daquelas hemácias, e ele é um índice de anisocitose. Então, ele perde um pouco, ele é melhor do que aquela descrição, vamos dizer, mais subjetiva que a gente usava, que era discreta anisocitose, moderada, grave. Então, aqui ele te dá um valor numérico, né, que vai, então, você vai ter uma dimensão de como que está a homogeneidade ou heterogeneidade daquela população. Tá? Então, aqui a gente tem um gráfico... Ui, desculpa. Apertei um negócio errado aqui. Aqui a gente tem vamos dizer, seria o normal, então ela faz essa curva de distribuição das hemácias de acordo com a frequência e o tamanho dessas células. E aqui na linha média aqui a gente tem o valor do VCM. E aqui, por exemplo, um paciente com alta anisocitose, onde essa curva ela vai ficar alargada, dando um RDW aumentado. A gente pode usar acoplar, né, o raciocínio do VCM com o RDW, que também você vai ter alterações dependendo da fase da anemia que você pega. Mas vocês têm, por exemplo, uma coisa interessante. O paciente que tem VCM reduzido, tá? No caso de uma talassemia heterozigota, ele vai ter o VCM reduzido e o RDW normal, ou pouco alterado. Já o paciente que tem anemia ferropriva, ele vai ter o VCM reduzido e o RDW bastante alterado. Isso, assim, aquela primeira vista que você vê, o paciente tem anemia microcítica hipocrômica. Se o RDW está normal ou pouquinho alterado, você tem que pensar mais numa beta-talassemia do que numa anemia ferropriva. Isso é importante, porque isso agiliza o diagnóstico. Né? Você não vai pedir, se você tem um paciente onde o seu raciocínio é mais para uma anemia ferropriva, você não tem por que pedir uma dosagem de hemoglobina 2. Né? Então, essa coisa dos exames subsidiários que você vai pedindo, a gente tem que ter um raciocínio, para não ficar pedindo um monte de exame que não leva a nada. E a gente tem, por exemplo, olhando o RDW junto com o gráfico, vocês veem como é importante. Então, esse gráfico aqui mostra uma dupla população de células. Aqui eu tenho o RDW normal, e aqui, então, essa dupla população. Eu tenho uma população de células menores e uma de células maiores. Quando a gente vai para a microscopia, o que a gente vê? Deixa eu voltar aqui. A gente vê que esse paciente ele tem hemácias microcíticas, hemácias macrocíticas, tem alguns esferócitos aqui, ou seja, ele tem mais de um tipo de população de hemácias aqui.
quando você vai para a coloração do ferro, você vê que esse paciente tinha sideroblastos em anel. Então, você faz o diagnóstico de uma anemia sideroblástica. Esse tipo de gráfico você pode observar também num paciente que foi transfundido, onde ele vai ter uma população de células dele e do sangue que foi transfundido, que, se tiver de tamanho diferente, você vai ter uma curva parecida com essa. A outra questão que a gente vai ter que responder: como que a medula está respondendo àquela anemia? Normalmente, o que acontece? Quando você tem uma hipóxia, esse sangue com baixa tensão de oxigênio vai passar pelo rim, aumenta a produção de eritropoetina, né, o estímulo para que haja um aumento da produção de eritropoetina, que vai lá junto aos receptores das células progenitoras, vai aumentar a produção de células, tentando recompor aquilo que está faltando na circulação. E aí eu tenho uma reticulocitose. Isso se a minha medula tiver uma capacidade regenerativa adequada. Se eu tiver qualquer problema nessa medula que esteja impedindo essa proliferação normal, eu tenho aquilo que a gente chama de anemia hipoproliferativa. E aí entra o perfil reticulocitário, que é o que vai nos auxiliar nessa interpretação. Então, a gente tem a contagem de reticulócitos em números percentuais e absolutos, que vai avaliar a resposta medular à anemia. A gente tem a fração de reticulócitos imaturos, que avalia o ritmo de liberação dos reticulócitos pela medula, e o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos, o RET-HE, que vai avaliar a qualidade desses reticulócitos em termos de síntese de hemoglobina. Então, se eu pensar, voltando nesse gráfico, eu sei que nas anemias regenerativas eu tenho reticulocitose, e nas anemias hipoproliferativas eu vou ter reticulócitos normais ou baixos. Isso aqui é muito importante, gente, muda totalmente o raciocínio. Você não vai pensar num paciente que tem uma reticulocitose, pensar que ele tem, por exemplo, uma anemia megaloblástica. Não cabe. Tá? Assim como você não vai pensar num paciente que tem uma anemia hemolítica com reticulócitos baixos. Tá? Então, auxilia muito nessa primeira observação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos dois tipos de anemia. E o IRF, que ele vai dar uma resposta muito parecida com a das contagens dos reticulócitos, com uma vantagem. Ele vai te dar uma ideia daquilo que está acontecendo com a medula em tempo real. Por quê? Porque o IRF corresponde à fração mais imatura dos reticulócitos, ou seja, aquela que acabou de sair da medula. Como que isso é obtido? Os equipamentos da Sysmex eles fazem essa diferenciação entre os graus de maturidade usando um corante especial que vai corar o RNA dos reticulócitos. Quanto mais jovem o reticulócito, mais RNA ele tem no seu interior, então maior o grau, maior a intensidade de fluorescência, então o IRF vai dar mais elevado. Então, aqui vocês têm uma ilustração, né? Esses seriam os reticulócitos de baixa fluorescência, de média e de alta fluorescência. Então, mostrando a quantidade de RNA que tem no seu interior. E aqui o IRF eles corresponde à soma de média e de alta fluorescência. Então, se vocês pensarem aqui na produção do reticulócito, né, ele permanece como reticulócito na medula por cerca de 2 a 3 dias. Depois ele vai para a circulação, onde ele fica 1 a 2 dias. Nesse processo aqui, na circulação, ele vai perdendo esse restante, esse remanescente de reticulócito, até se transformar numa hemácia madura. Então, o IRF ele vai nos dar a informação daquele reticulócito que acabou de sair da medula. Tá? Então, ele tem a vantagem sobre a contagem de reticulócitos em números globais, porque ele tem a precocidade da informação. Tá? Então, se a gente voltar para aquele quadro, né, que a gente viu lá no começo, a gente já colocou aqui o VCM, agora nós vamos colocar os reticulócitos, fazendo essa diferenciação. O IRF ele acompanha essa do reticulócito com essa vantagem da precocidade da informação que ele vai dar. Tá certo? Então, aí vocês veem que a gente vai fechando o cerco, né, para fazer o diagnóstico diferencial entre as anemias.
E o RET-HE, para que ele serve? O RET-HE, ele vai te dar uma ideia funcional daquela célula. Quanto de hemoglobina que está sendo sintetizada? Tá? E isso também é muito importante, porque é aquela célula que acabou de sair da medula. Então, a informação que o RET-HE vai te dar se refere à síntese de hemoglobina que aconteceu lá na medula, naquele momento. Tá? Porque, quando a gente fala em VCM, hemoglobina, HCM, são todos valores médios, onde a gente tem uma população de células de 1 dia, 2 dias, até 120 dias. É um valor médio. Tá certo? Então, muitas vezes, no começo da alteração, esses índices eles não vão dar nenhum tipo de informação, por causa ele pega muitos eventos, muitas células para calcular aquele valor. No caso do reticulócito, como ele é uma célula especificamente, então ele consegue dar essa informação quase que em tempo real. Olha, essa célula que acabou de sair da medula está com tanto de hemoglobina. O que está acontecendo? Por que não está? Por que está baixo? O que está acontecendo? A principal informação que o RET-HE nos dá é referente ao ferro, a disponibilidade de ferro. Oh, meu senhor, eu estou duro com esse negócio aqui. Aqui. Ele vai nos dar, principalmente, a informação sobre a disponibilidade de ferro para síntese da hemoglobina. Tá? Então, ele é muito utilizado, principalmente no diagnóstico precoce da deficiência de ferro e também no diagnóstico diferencial da anemia ferropriva com anemia de doença crônica. Então, esse trabalho, um trabalho de 2020, ele mostra em vários grupos de doenças, inclusive algumas situações mistas, né? Onde você tem. Então, aqui a gente tem um grupo de saudáveis, uma anemia ferropriva pura, aqui uma anemia ferropriva mais infecção ou inflamação, aqui só anemia da inflamação, pacientes com doença renal crônica e pacientes talassêmicos. E aí vocês veem que o RET-HE ele consegue diferenciar os grupos. Então, aquelas anemias que têm déficit na produção da hemoglobina, que são anemia ferropriva e a talassemia, ele mostra valores inferiores aos indivíduos normais ou com as anemias que a gente chama das anemias da inflamação. Mostrando aqui a curva Roque, né? E eles conseguiram um valor de sensibilidade e especificidade que são bons para fazer a diferenciação entre a anemia ferropriva e as outras alterações. Então, voltando aqui para o nosso caso, agora a gente pode incorporar aqui o RET-HE nesse quadro de diferencial de anemias. Aqui a gente não tem nenhum tipo de alteração, aqui também não, e as anemias da fase de hemoglobinização, a gente vai ter o RET-HE diminuído. Agora eu vou ilustrar isso em alguns casos clínicos, tá? Que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, aqui uma mulher de 35 anos, que tinha queixa de fadiga, que se agravou nos últimos 2 meses, é uma grávida, ela está na 24ª semana de gestação do seu 3º filho. Não faz uso de nenhuma medicação ou vitamina e não tem outras queixas. O exame físico, né, aqueles sinais típicos, né, de hipóxia, ela tem palidez em conjuntivas, está com uma taquicardia, e o restante do exame sem alterações. Quando a gente vai para o hemograma, o que a gente observa? Então, é aquele exercício que eu faço com os meus alunos. Né? Como é que a gente analisa um hemograma? Vamos por partes. Pega lá, série vermelha. O que eu tenho? Eu tenho uma anemia, tá? 7,1 de hemoglobina, esse é o melhor índice para você dizer se o paciente tem anemia ou não. Como que é essa anemia? Ela é microcítica hipocrômica. Tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho um RDW alterado, tá? Tanto SD como CV. Tenho aqui na parte do reticulócito, eu tenho uma reticulocitopenia. Quando eu falo em reticulocitopenia, prestar sempre atenção na quantidade de reticulócitos em números absolutos. Tá? É melhor do que a quantidade em porcentagem para você dizer se o paciente tem reticulocitopenia ou reticulocitose. Tá? Porque um paciente que tem uma quantidade pequena de hemácia, mesmo às vezes o reticulócitos em números percentuais pode estar aumentado, mas quando você faz a relação com aquele número de hemácias, você vê que a resposta deveria estar sendo muito maior para compensar aquilo que está faltando.
Então, ele tem a reticulocitopenia, tem um IRF aumentado e tem um RET-HE bastante diminuído. Na parte do restante aqui, ela tem só um leucócito de 15.500 e tem um alarme de suspeita de presença de IG. Plaqueta está normal. Então, lembrar que na grávida os parâmetros são diferentes da não grávida, então existe uma alteração dos níveis de hemoglobina, até pela diluição, pela hemodiluição da grávida, que esse valor vai diminuindo à medida que a gestação progride, e existe também diferença no número de leucócitos. Então, é comum você ver pacientes com um número, vamos dizer, alterado, na verdade é normal para aquela condição, tá? Mas tomar cuidado para você não fazer uma interpretação errada e achar que a paciente tem uma leucocitose, uma neutrofilia, quando aquilo é normal para o estado gestacional. Então, a anemia na gravidez, a gente vai fazer o diagnóstico de acordo com o trimestre que ela tiver, né, por causa dessa variação. Observar também que as alterações morfológicas que vão também auxiliar bastante nessa resolução. Então, aqui fazendo um algoritmo, né, do diagnóstico diferencial das anemias microcíticas, vamos tentar colocar o que a nossa paciente tem. Ela tem VCM de 74, tá certo? O RDW 17,1. Vocês veem aí a importância do RDW. Já fica mais provável que a anemia dela esteja colocada desse lado aqui do gráfico, tá certo? O que mais que ela tem? Tem um RET-HE de 22,3. Então, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Eu tenho que fazer um estudo do ferro. Tá? Vou fazer o ferro sérico, saturação da transferrina e a ferritina, que é a tríade, não adianta você pedir um só, você tem que olhar os três, tá? Para confirmar ou não essa anemia ferropriva. Foi feito, então, esses 3 exames. Ela tinha realmente uma ferropenia. Caramba! Então, eu tenho uma ferropenia, a saturação da transferrina também está baixa, a ferritina está em 5 microgramas. Então, com certeza, uma anemia ferropriva. Foi feita, então, a reposição, né? Foi feita uma reposição endovenosa, que é mais rápida, para corrigir isso. Tá? Então, lembrar que a anemia ferropriva e a beta-talassemia, a gente tem um hemograma muito parecido, e vocês veem que, nos 2 casos, você tem diminuição do RET-HE. Tá? Às vezes, na anemia ferropriva, ela está mais reduzido do que na beta-talassemia, mas isso não é regra. Mas o hemograma fornece outros dados que nos auxiliam a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a gente sabe que, na beta-talassemia, em geral, a gente tem poliglobulia. Então, o paciente tem uma produção de hemácias em número maior, só que bem pequenininhas, diferentemente do paciente com anemia ferropriva, que o número de hemácias dele vai estar diminuído. O que mais? A gente tem um VCM, que costuma ser mais exuberante na talassemia, e uma coisa assim, bastante importante é o valor do RDW, que na beta-talassemia, como aquelas hemácias são formadas durante a vida inteira com aquele mesmo defeito, elas são mais microcíticas, mais homogêneas. E a anemia ferropriva, como você tem a formação da hemácia em diferentes fases da deprivação do ferro, você vai ter hemácia menorzinha, um pouquinho maior, e isso é o que confere o RDW aumentado. Tá? Então, caso clínico 2, um homem com queixa de fadiga progressiva. De novo, a gente vai analisar aqui o hemograma e a gente já vê de cara que ele tem uma leucopenia, então, alguma coisa que não está relacionada só com a série vermelha. Tem uma hemoglobina bem baixa, com VCM aumentado e plaquetopenia. Aqui vocês veem que a contagem de plaqueta foi feita pelos 2 métodos que os equipamentos da Sysmex fornecem, que é por impedância e por fluorescência. E, aqui, no caso, a fluorescência deu uma contagem um pouco menor do que o método usual, né, primário, né, primeiro que ela faz. Então, a gente vai continuar analisando, vamos ver se a gente consegue responder isso. O paciente tem uma reticulocitopenia, tá, 12.000 reticulócitos, com IRF aumentado, o RET-HE aumentado. E tem aqui essa
que é muito importante, por isso que eu falo, a gente tem que olhar tudo do hemograma. Olha aqui o que o equipamento soltou. Tem um flag com plaquetas, a distribuição anormal e presença de fragmentos interrogado. Isso aqui, gente, quase que faz diagnóstico. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, a gente tem aqui os dois RDWs, o SD e o CV. A diferença é que o RDW-CV ele usa no seu cálculo o valor do VCM e o RDW-SD ele não usa o valor do VCM. No caso das macrocitoses, ele às vezes é mais sensível do que o RDW-CV. Tá? Então, a gente costuma sempre olhar os dois. Né? Às vezes, você tem um só alterado, às vezes, um alterado e o outro mais ou menos, e, às vezes, os dois bem alterados. Então, aqui, olha, gente, vamos analisar os histogramas desse paciente. Aqui em cima, a gente tem todos normais, tá? São os exemplos de normalidade aqui do nosso paciente. Vamos aqui para a curva de RBC. Vocês veem que a curva está desviada para cá, porque ele tem um VCM aumentado, tá certo? Ele tem o RDW aumentado, porque você olha a diferença entre essas duas curvas. A curva de plaqueta, totalmente irregular, ela não tem fim, tá certo? Normalmente ela sobe, depois ela desce, aqui ela não tem fim, então tem alguma coisa interferindo nessas plaquetas. Na contagem de reticulócito, ele tem reticulócito baixo. Essa nuvem aqui corresponde às hemácias. O reticulócito fica aqui na frente, tá? Ó, aqui são hemácias maduras e aqui os reticulócitos. Ele tem reticulócito baixo, mas ele tem essa nuvem aqui de hemácias que correspondem a hemácias pequenas. Tá? Então, explicando esse RDW dele alterado, ele tem muita macrocitose, mas ele tem alguma coisa aqui embaixo, que provavelmente é o que está interferindo aqui com as plaquetas. Tá certo? Quando você vai para o sangue periférico, o que você observa? O paciente tem esquizócitos, ou seja, hemácias fragmentadas. Isso é sinal do quê? De anemia hemolítica. Tá? Então, aqui, o que a gente vê? Esse paciente tem, ao lado disso, ele tem uma macrocitose e tem um outro dado super importante, neutrófilos hipersegmentados. Isso fecha praticamente o diagnóstico de anemia megaloblástica. Então, ele tem todo o quadro, a pancitopenia, que acontece, a anemia macrocítica, ovalócitos, presença de neutrófilos hipersegmentados, é feita uma medula, onde você vê as alterações megaloblásticas. Então, vocês veem o assincronismo de maturação núcleo-citoplasmática, uma falta de maturidade dessas células aqui, presença de metamielócito gigante, que também é praticamente patognomônico da deficiência de B12. Aí você faz os outros testes, você vê que ele tem uma deficiência da B12, o ácido fólico está normal, e com um aumento de LDH, que é um marcador de hemólise. Por que acontece isso na anemia megaloblástica? Porque essas hemácias mal formadas elas vão ser destruídas ainda na medula. É o que a gente chama de eritropoiese ineficaz. Então, o paciente com anemia megaloblástica ele tem um quadro de uma hemólise que acontece lá na medula. E aí você tem a liberação, inclusive, de hemácias pequenas, né, e fragmentadas, que é o que foi que o hemograma lá nos mostrou nos alarmes e que a gente está vendo aqui. Tá? Então, vocês veem quanta informação que o hemograma fornece que você só vai confirmar. Né? Você só vai confirmar aqui. Ó. Você vai para a bioquímica para saber o que está acontecendo. Se é B12, se é ácido fólico, ou se são os dois. Mas o essencial, quer dizer, o raciocínio principal, você já fez. Lembrar que, em relação à macrocitose, nem sempre é anemia megaloblástica, que existe uma porcentagem grande dos hemogramas na rotina com macrocitose, muitas vezes sem anemia, e pode indicar uma presença de doença de base, por exemplo, um problema hepático. Tá? Então, tem também algumas situações que são fisiológicas. Então, o recém-nascido tem macrocitose, a grávida tem macrocitose, existem algumas predisposições genéticas, necessariamente, que não significa doença. Causas de macrocitose com anemia, a gente tem drogas, alcoolismo, a própria reticulocitose, ela dá uma macrocitose e o paciente não precisa ter anemia, doença hepática, alcoólica ou não, hipotireoidismo também, deficiência de B12, ácido fólico, mieloma, anemia plástica, leucemia, síndrome mielodisplásica. Em geral, as anemias
Por deficiência de ferro, por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, elas cursam com VCM mais aumentado do que as outras causas de macrocitose, tá? Em geral. Então, fazendo aqui o diagnóstico diferencial das anemias macrocíticas, vocês veem que a contagem de reticulócito e a morfologia do sangue são muito importantes. Logo lá no início, você viu que o paciente tem macrocitose, vai para a contagem de reticulócito. Se essa contagem de reticulócito estiver elevada, você não vai pensar em anemia megaloblástica. Você vai pensar numa anemia hemolítica ou numa perda sanguínea. Tá? Então, você vai para esse lado aqui do gráfico, fazendo esses testes para você comprovar. Se ele tiver uma contagem de reticulócito normal ou baixa, aí sim, você vai para a vitamina B12. Se tiver diminuída a anemia megaloblástica, se tiver normal, aí você pode pensar nessas outras causas de macrocitose, doença hepática, tal, ou, às vezes, um diagnóstico indefinido, que você tem que ir para um aspirado de medula para ver a presença, por exemplo, de uma mielodisplasia ou de uma anemia plástica. Terceiro caso, de uma criança de 4 anos, com história de anemia há mais de 3 anos. Então, aí já vem um outro dado, né? A importância da história do paciente, que, hoje em dia, eu acho que esses alunos nem sabem o que é isso. Mas você perguntar, quanto tempo faz que ele tem anemia? Aí ele tem 4 anos e tem anemia desde os 3. Gente, ele nasceu com anemia, né? Então, são coisas assim básicas. Então, você já vai pensar numa anemia hereditária, e não numa coisa adquirida. Mas ninguém pergunta mais nada, infelizmente. Está cada vez mais triste. Mas, enfim. Aqui, então, a gente vê que o paciente tem uma anemia 8,1, tem uma microcitose importante, microcitose hipocromia, RDW alterado, ele tem a presença de NRBC, que isso aqui é muito importante, não é para ter, normalmente a gente não é 0 aqui, tem uma reticulocitose, 273 mil reticulócitos, um aumento grande do IRF e um RET-HE baixo. Meio estranho. Então, se a gente pegar bem a parte de série vermelha, que é o que nos interessa, e aí o que a gente vê? Por esses dados aqui, a gente sabe que o paciente tem uma anemia microcítica hipocrômica. Isso é sinal do quê? Deficiência de síntese de hemoglobina. Tem um RDW muito elevado, então ele tem uma intensa anisocitose. Presença de eritroblasto. Será que esse paciente tem hemólise? O reticulócito, possível hemólise, reticulocitose. IRF elevado, a medula está proliferativa. O RET-HE reduzido, deficiência de hemoglobinização. Aí você pergunta, por que um paciente que tem anemia por deficiência de hemoglobinização tem uma reticulocitose desse tanto aqui? Tá? Não combina, né? O que será que está acontecendo? Vamos lá para a morfologia, ela que vai nos dar a resposta. O paciente tem uma hemácia falsizada aqui, ó. Então, ele tem um componente de hemoglobina S, que a gente não sabe, isso aqui a gente só vai saber através de eletroforese de hemoglobina, mas ele está aqui, está presente. Tem os eritroblastos, que a gente vê aqui pelo gráfico, a reticulocitose, olha que bonito o gráfico dele, ó, cheio de pontos. Os exames complementares diagnosticaram. Ele tinha uma anemia falciforme, que tem um componente hemolítico, por isso a reticulocitose, mais a deficiência de ferro. Por isso que ele tinha o RET-HE baixo. Tá? Outra criança de 7 anos, também com uma anemia importante, 6,7, uma anemia também, aqui no caso é normocítica normocrômica, porque esses valores são normais para a idade. E aqui a gente tem que ver, ó, leucócitos 38 mil e plaquetas 49. Então, hemograma, a gente tem que olhar tudo. Nunca você pode, o paciente está com anemia, eu vou só ver a parte vermelha. Não, você tem que olhar tudo. Tá? Então, você vê, ele está com um comprometimento nas 3 séries. Então, uma leucocitose, anemia normocítica normocrômica, plaquetopenia e reticulocitopenia. Então, a gente vai lá para o diagnóstico diferencial das anemias normocíticas e vai ver que a contagem de reticulócitos e a morfologia do sangue, aqui em primeiro lugar, já vão nos conduzir para algum raciocínio. No caso dessa criança, ela tinha uma contagem de reticulócito baixa com leucocitose e plaquetopenia. O que eu tenho que pensar? Isso aqui eu tenho que pensar alguma coisa que está medular, né? Não é nada periférico, é medular, e eu vou ter que fazer uma análise dessa medula para ver o que está acontecendo.
Então, você tem que ir para a morfologia, né, fazer um aspirado de medula, e aí você vai procurar ou uma infiltração, fibrose e leucemia, mielomatose e várias condições que podem levar a uma substituição, uma infiltração da medula por células, de modo que as outras séries não são produzidas adequadamente. E aí foi o que foi confirmado. Essa criança tinha uma leucemia linfóide aguda. Ela tinha, na análise do sangue periférico, viu que ela tinha 74%. Vocês veem que deu um alarme lá da série branca, questionando, né, se tinha algum linfócito atípico, alguma coisa. Então, lembrar que nem sempre o equipamento vai nos dizer se aquilo é um blasto ou não. Ele vai nos dar indicação de que alguma coisa estranha está acontecendo e que aquilo deve ser analisado. Então, no caso, ele tinha esses blastos pequenos, né? Mais ou menos, não são muito maiores do que um linfócito normal, mas já com as alterações, com presença de nucléolos, células mais irregulares. Então, era um caso de uma leucemia linfóide aguda. E aqui um paciente, um adulto, também mostrando uma anemia, também tem uma leucocitose, um RDW bastante alterado e uma contagem de plaquetas diminuída. Tá? E tinha aqui ainda a presença do IG, que a gente vai ver no período da tarde, e uma reticulocitose. Quando o equipamento solta esse asterisco, é porque isso aí deve ser verificado. Tá? Em geral, por exemplo, na coisa do reticulócito, às vezes é porque pode haver alguma interferência com algum outro tipo de célula. Mas a gente olhando aqui, por exemplo, nas plaquetas, a gente vê que a plaqueta está com uma distribuição anormal, parecida com aquele outro caso, né? É como se juntasse esse final da curva de plaqueta com o de hemácias. E é isso mesmo, né? Por tamanho, é por aí, né? Então, aqui seriam hemácias microcíticas, hemácias microcíticas, juntando aqui com a contagem de plaquetas. Mas isso aqui são, vamos dizer, são sinais. A gente vai ter que olhar na lâmina para comprovar isso aí. E, de novo, o alarme de fragmentos. Aqui, o sangue periférico desse paciente, a presença de eritroblasto, né, que confirma aqui, nos dois canais, a gente vê essa população de células aqui, correspondente aos eritroblastos, presença de vários esquizócitos, tá? Vários esquizócitos, e esse paciente ele tinha, na verdade, era uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada. Tá? Então, explicando a plaquetopenia, explicando a leucocitose, provavelmente uma CIVD pós-infecciosa, então ele tinha leucocitose com desvio à esquerda, né, o aumento do IG, e com um componente hemolítico importante, e comprovado aqui pelo dedímero e pelos fatores de degradação da fibrina, e foi confirmado, então, um caso de uma CIVD. Então, é muito importante o hemograma nas anemias hemolíticas, porque a gente sempre tem que fazer alguns tipos de raciocínio, juntando a clínica com o laboratório. E aquilo. Vamos perguntar primeiro há quanto tempo o paciente tem aquilo, vendo se é uma doença hereditária ou adquirida, se é hereditária, se está ligada à parte da síntese das hemoglobinas, se é uma membranopatia ou se é uma enzimopatia. E nas adquiridas, principalmente as autoimunes, que são as mais comuns, mas lembrando ainda das microangiopáticas, que têm essa característica de aparecerem os esquizócitos, porque você tem uma alteração, formação de grumos de fibrina nos vasos, e conforme a hemácia passa por ali, ela vai sendo fragmentada. Tá? Então, aqui o hemograma, quais são os auxiliares diagnósticos, né? Então, a contagem de reticulócitos importantíssima, contagem de eritroblasto e análise dos histogramas. Nos equipamentos das sísmicas, a gente tem, então, uma contagem de eritroblasto, sai em todos os hemogramas, sem que tenha que ser feita nenhuma coisa adicional, né? Não é um teste adicional, sai junto com o resultado do hemograma. E essa contagem é muito mais fiel do que a contagem feita em lâmina, que a gente sabe que tem um coeficiente de variação altíssimo.
E, quando existe uma contagem superior, então, desses NRBC, o equipamento já faz aquela correção automática que a gente costumava fazer a continha, né? O equipamento já faz a correção automática dos leucócitos. E aí a morfologia, né, que eu sempre gosto de enfatizar, várias situações onde a gente tem uma hemólise e procurando encontrar esse tipo de células, quer dizer, são vários tipos, né, de alterações que nos fazem sempre pensar numa anemia hemolítica, né? Então, é aquela coisa, o olho ainda é fundamental. Existe, obviamente, quem tem CellaVision faz a morfologia digital, que é muito boa também, mas a gente sabe que não são todos os laboratórios que conseguem ter esse equipamento, mas ele auxilia muito, né? E quem tem a chance de ter gosta muito, acha muito bom. Quem não tem, vamos para o microscópio, que continua sendo muito importante. Então, aí, procurando essas alterações, né, esquizócitos, presença de hemácia falcizada, hemácia em alvo, esferócito, os parasitas intraeritrocitários, que já foi mostrado que é muito importante, presença dos eliptócitos, que isso aqui também é um achado de microscopia, o equipamento não solta nenhum alarme, nada que você possa pensar em eliptostose. É uma das coisas que a morfologia é fundamental. Então, concluindo, a anemia é uma condição clínica frequente. O diagnóstico preciso com a investigação da causa da anemia é fundamental, porque você só pode implementar um tratamento se você souber a causa. O hemograma ele fornece diversas ferramentas que vão auxiliar nesse diagnóstico diferencial, e o uso desses algoritmos, contendo os parâmetros fornecidos pela automação, permite uma condução mais racional até o diagnóstico definitivo, agilizando a solicitação de exames comprobatórios, reduzindo custos e tempo para a implementação da conduta terapêutica. Então, tudo isso contribui para uma rotina laboratorial e contribui principalmente para o paciente. Você encurta tempo de internação, você coloca o paciente em menos risco com coletas de exames mais invasivos ou exames suplementares mais complicados, reduz custo, né? Então, assim, é uma série de benefícios que a gente pode ter usando corretamente e tirando o máximo proveito possível da automação no diagnóstico das anemias. Obrigada.